Glória a Deus, amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui num dia memorável, abençoado, E de regozijo, porque estamos hoje finalizando a nossa leitura, da Palavra de Deus, o projeto a qual nós assentamos no nosso coração, E chegamos até aqui pela graça de Deus, amém? Isso é coisa boa, Quando nós determinamos algo em nome do Senhor, e Ele nos concede a benção, a vitória, Eu gosto de ler, sempre falar esse texto do livro de Jó, que diz ali, Jó, que faz parte aí do livro dos profetas, dos livros poéticos, E que diz assim lá no capítulo 22, versículo 28 de Jó: determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Olha aí, nós determinamos, fomos firmes, e a luz do Senhor, nos acompanhou, nos deu bênção, nos deu vitória, para estarmos então finalizando hoje a leitura, de toda a Bíblia, dos 66 livros da Bíblia, com seus capítulos, versículos, São 66 livros, contendo aí vários capítulos, vários versículos, Se a gente for ver aí quantos versículos, capítulos que a Bíblia tem, são muitos, E nós chegamos até aqui pela graça de Deus, Tendo sempre em mente, que quando nós determinamos alguma coisa, tudo é possível. Amém? Em nome do Senhor. E nós vamos então hoje finalizar este livro de Malaquias, que é o último livro dos profetas menores, lendo capítulo 2, 3 e 4, É um livro conhecido, que nós já conhecemos, Malaquias, que é onde nós falamos sempre dos dízimos e das ofertas, Aonde que nós temos roubado ao Senhor. Malaquias nos apresenta isso, nos seus capítulos aqui, sobre o roubar ao Senhor, que é nos dízimos e nas ofertas alçadas, amém? Então Malaquias, ele profetizou aí por volta de 430 a 420 antes de Cristo, Provavelmente acredita-se que seja no tempo de Neemias, e este o apoiou, amém? Tinha ali acusações, de Deus contra o judaísmo, pós-exílio, e estava confrontando o povo com seus pecados, e estava ali também instando a restaurar o seu relacionamento com Deus, amém? Nós vamos então fazer a nossa leitura do capítulo 2, 3 e 4 de Malaquias, encerrando o nosso projeto. Capítulo 2, Malaquias: e agora, ó sacerdotes, este mandamento vos toca a vós, se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós, e amaldiçoarei as vossas bênçãos, e já as tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração. Eis que vos corromperei a semente, espalharei esterco sobre o vosso rosto, o esterco das vossas festas, e com ele sereis tirados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que o meu concerto seja com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. O meu concerto com ele foi de vida e de paz, e eu lhes dei para que me temesse, me temeu e assombrou-se por causa do meu nome. E a lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e apartou a muitos da iniquidade, porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos desviastes do caminho, a muitos fizestes tropeçar na lei, corrompestes o concerto de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei. Os casamentos com mulheres estranhas e o divórcio são ilícitos. Não temos nós
todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com outros, profanando o conselho de nossos pais? Judá foi desleal e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. O Senhor estipará das tendas de Jacó o homem que fizer isso, o que vela e o que responde e o que oferece dons ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas e de choros e de gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem a aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto, e não fez dele somente um, sobejando-lhe espírito, porque somente um, ele buscava uma semente de piedosos, portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade, porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio, e aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos Exércitos, portanto, guardai-vos em vosso espírito, não sejais desleais. Enfadais ao Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis, em que o enfadamos? Nisso que dizeis, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? Capítulo 3, a vinda do Senhor, precedida pelo seu anjo. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos, mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavadeiros. E assentar-se-á, afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro e como prata. Então o Senhor trarão ofertas em justiça. E a oferta de Judá e Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro, e pervertem o direito da viúva, e do órfão, e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Não devemos roubar o Senhor, nem duvidar da sua providência e justiça. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados soberbos também os que cometem piedade, se edificam, sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e ouve a um memorial escrito diante dele, para que temam ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro.
poupá-los-ei como o homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Capítulo 4. Porque eis que aquele dia vem, ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a qual são os estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Glória a Deus, né, amados irmãos? Finalizamos então a nossa leitura, né, realizando aí 365 dias do ano, lendo a palavra do Senhor, mostrando que é possível você separar um tempo de qualidade, não somente para a leitura, né, da Bíblia, né, mas também de pesquisa, de estar aí através de compêndios, dicionários bíblicos, né, e até mesmo aí realizando um curso teológico, você se aprofundar nas coisas de Deus e conhecer os seus projetos, seus planos para a humanidade, desde Gênesis a Apocalipse, amém? E não cometendo heresias, como muitos cometem por aí, né? Pegando coisas fora de contexto, né? Para poder fazer heresias, né? Então, que nós possamos agradecer a Deus neste momento, dar graça a Ele por esta bênção e vitória. Como eu falei, após o livro de Malaquias, né, a palavra do Senhor mostra que houve um interlúdio, né? Houve 400 anos de silêncio que Deus não falou mais ao povo, à nação de Israel, amém? Até que viesse novamente aí João Batista, né? Pregando aí pelo deserto, né? Com pelos de camelo, comendo gafanhotos de mel, né, para preparar o caminho do Senhor, amém? Glória a Deus, vamos agradecer ao Senhor. Pai querido, Deus amado, Deus grande, poderoso, obrigado, Pai, por mais esta conquista, esta bênção, esta vitória, de termos conhecido a Tua palavra de Gênesis e Apocalipse, né? Os Teus mandamentos, estatutos, leis, os Teus desígnios, Senhor, que ela esteja cada dia mais e mais gravada na nossa mente, no nosso coração, porque nós queremos obedecer ao Senhor e agradar a Ti, meu Pai. Em nome de Jesus, continua abrindo a nossa mente, nosso entendimento para coisas grandes e ocultas que não sabemos, dando espírito de sabedoria, de entendimento, que o Senhor continue abençoando o trabalho das nossas mãos, meu Pai. E tudo aquilo que fizermos, venhamos prosperar. Em nome de Jesus, que nós te agradecemos por tudo. Amém. Glória a Deus, fique com Deus. Eu sou o pastor Giovanni, da Igreja Evangélica Pentecostal Filhos de Sião, aqui em Francisco Morato, no Jardim Aparecida, onde nós teremos aí cultos abençoados, nas terça-feiras, cultos de oração, né? Culto de oração. Sexta-feira temos tarde da bênção às 14h30 na direção da pastora Marisa, e domingo culto da família às 18 horas com uma palavra poderosa sempre do Senhor para a tua vida. Venha e traga mais um. Jesus te abençoe. Amém? Fique com Deus.